senhores passageiros. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, sei que não mereço a atenção de vós outros, mas a palavra de Deus requer toda a nossa atenção. Eu sei que alguém pode até estranhar porque eu estou com o celular nessa posição. É porque Deus tem me presenteado com um canal lá no YouTube. Já são quase 500 vídeos gravados ao longo de 3 meses. Acabei agora de gravar alguns vídeos aqui no centro da cidade, ali na Praça Dom Vital. E este mesmo já lancei para o YouTube. Gravei também no começo da Dantas Barreto e outras localidades. E agora retornando para casa não é diferente aqui dentro do ônibus. Já mandando um abraço para os internautas, aqueles que estão com certeza tem inscrito no canal, tem compartilhado. Deus abençoe a cada um. Meus queridos, estou aqui dentro de um ônibus, esse mesmo saindo do centro da cidade do Recife para o subúrbio. É um Cruz Cabugás, está aqui, bastante gente aqui dentro do ônibus, ouvindo a palavra do Senhor, nosso Deus. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8:32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E se vocês sem filho de Deus e quiserem se inscrever lá no YouTube, eu também agradeço. Pastor Marcelo Silva para a glória de Deus lá no YouTube. Se vocês colocarem Marcelo Silva, é tantos que vocês desistem. São muitos outros que cantam, mas não é música evangélica. Então são muitos. Mas quando você coloca PR. Marcelo Silva, que é pastor Marcelo Silva, já vai entrar os trabalhos todinho. Tem trabalho em Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, Centro de Paulista, Abreu Lima, área do Manguezais, ali em Mangue Seco, e outros lugares, são muitos lugares. Tem na área de Olinda, Largo de Bibiribe, Largo de Água Fria, tem também no Largo da Encruzilhada. Você vai encontrar Centro de Paulista, Alto da Sé, Quatro Cantos de Olinda, ou seja, é muitos lugares dizendo que Jesus é bom, que Ele é fiel, que Ele ama a cada um de vocês e que tem obra excelente em cada vida. Meus queridos, os que estão aqui dentro deste veículo, se você tem dúvida em alguma passagem da Bíblia, algum versículo, alguma passagem de algum rei na Bíblia, de algum profeta, e você ficou em dúvida, por favor, fique à vontade, você pode perguntar. Sei que não sou melhor do que vocês, porque conheço um pouquinho a Bíblia, quero dar uma de bom, não. Mas se alguém está em dúvida, por favor, fique à vontade. Eu lembro que eu estava pregando alguns anos atrás e tinha um casal dentro do ônibus, uma senhora de idade e o seu esposo, e o ônibus estava lotado. Ela disse: irmão, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse: fique à vontade. E ela disse: olha, eu sou católica, apostólica, romana e praticante. E ela disse: eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu disse: fique à vontade, minha querida. Ela já na casa dos 67 anos, já beirando os seus 70 anos de idade, e com muita ênfase eu vi aquela mulher fazer algumas perguntas profundas, mas Deus, Ele deu a resposta, não deixou ninguém vazio, mas foi pergunta profunda, pergunta que nem todo mundo tem a capacitação de responder, a não ser que Deus responda por ele. Tem que ter um conhecimento profundo. A primeira pergunta, ela disse: olha, Maria, ela não é virgem até a data de hoje, a mãe de Cristo? Segunda pergunta, ela não tem o poder de salvar e de libertar a humanidade? A terceira pergunta, ela disse: ela não está à direita de Deus, intercede por nós até hoje lá no céu? Eu disse: minha querida, eu vou responder as suas 3 perguntas em nome do Senhor, com muita sabedoria, sem ferir, sem machucar. Sei que as palavras que eu lhe darei, e há muitos que vai ouvir, é de grande peso, mas é abalizada dentro da Escritura e Deus no negócio. Primeiro, Maria foi virgem até ter Jesus. Deus tem o poder de selar. Com certeza Deus pode ter selado ela. E quando ela teve Jesus, pareceu que ela nem teve ele. Porque Deus não deixou nada fora do comum, porque Deus é eterno. Segundo, não foi um homem que adentrou a Maria, mas o Espírito Santo por obra de Deus.
Por esse motivo, ele selou ela, deixou ela intacta. Mas quando José, o seu marido, deitou-se com ela e teve Tiago, mais 4 filhos, aí eu pergunto à senhora, ela continuou virgem depois que o homem comum entrou nela? Ela disse não. Pronto. A primeira pergunta foi respondida com sabedoria, sem ferir, sem machucar e sem manchar a integridade até mesmo da mãe de Jesus. A segunda pergunta, a senhora disse, ela tem um poder de salvar e de libertar. Responderei com muita sabedoria na Bíblia, também não. Jesus disse, nenhum outro ser, em cima no céu, nem sobre a terra, entre os vivos e os que já morreram, tem o poder de salvar, senão eu, Jesus Cristo, homem. Ele disse, sou o único que tem o poder de salvar. E foi me entregado esta liberdade, este poder, para salvar e libertar a humanidade. Portanto, ela não tem o poder de salvar, porque ela morreu e dorme até hoje. Está no seio de Abraão dormindo, como os demais crentes e outros profetas que dormiram no Senhor, esperando o dia do arrebatamento da igreja, para ela sair de lá em primeiro plano e depois a igreja junto com ela, como Jesus falou e o apóstolo Paulo. Aí eu disse para ela, o apóstolo Paulo disse, não existe mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo homem. Depois ele disse, não há outro nome em cima no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, por qual o ser humano possa ser salvo, senão Jesus Cristo homem. Respondi a sua segunda pergunta, ela está certa. A terceira, a senhora fez uma pergunta muito profunda. Então, olha, eu vou lhe responder com muita sabedoria. Eu disse, a senhora na Bíblia conhece Adão e Eva, nossos pais? Ela disse, está lá em Gênesis, muito bem, o livro da criação. Eu disse a ela, vou lhe fazer uma pergunta, posso? Ela disse, pode. Eu disse, minha querida, com muita segurança em Jesus, eu disse a ela, olhe, na sua concepção, quem é maior? Maria, a mãe de Cristo, porque ele como Deus não tem mãe, só pai, mas como ele teve? Ou Adão e Eva, nosso primeiro pai e nossa primeira mãe? Ela olhou para o marido, olhou para o povo, aí olhou para mim e calou-se. Ela não quis responder. Eu disse, eu posso responder? Ela disse, pode. Eu sei que na sua consciência a senhora pode indagar no pensamento dizendo, é Maria, que ela teve Cristo, nosso Senhor. Se eu disser à senhora que na concepção de Deus não é ela, Deus escolheu, ela foi bem-aventurada. Nós damos credibilidade a isso e reconhecemos que ela foi bem-aventurada entre todas as mulheres. Que Deus abençoou ela naquele dia de uma forma especial. Mas eu vou lhe dizer uma coisa com muita segurança. Maria, ela foi feita através do pecado entre o homem e a mulher, sim ou não? Que foi os pais dela. Ela olhou e disse, é. Aí eu lhe pergunto, e Adão e Eva foi feito por mão humana? Fabricado em um leite de amor? Ela disse não. Quem fez Adão e Eva? Deus. Disse muito bem. Deus fez do pó e do barro, e Deus colocou dentro do homem o quê? O fôlego de vida, o espírito. O homem começou a se movimentar e Deus fez alma vivente. E da costela dele tirou a melhor coisa do mundo, que é a própria mulher. Deus tirou para dar ao homem. É por isso que a Bíblia não aceita. Se tem alguém aqui dentro, me perdoe, não fique com raiva de mim quando estou desclassificando. A Bíblia não aceita nem Deus, homem efeminado nem mulher lésbica. Deus ama ele e ama ela, mas aborrece o pecado. Porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus não criou o homem para se agarrar com o outro homem. E a dádiva melhor de Deus para o homem não é o ouro nem a prata não. Porque o ouro e a prata não preenchem o vazio do homem, mas é a própria mulher. Não é verdade, meu querido? Está dizendo, fazendo assim. Eu disse a ela, então, Adão e Eva não foi feito em fabricação de pecado. Foi feito direto pela mão de Deus, nosso Senhor. Portanto, Adão e Eva é privilegiado. Na concepção da Bíblia, este casal é maior do que Maria, é maior do que Isaac, é maior do que Abraão, é maior do que Jacó, é maior do que José, é maior do que eu e maior do que vocês. Eu disse a ela. Agora eles erraram
Porque Deus deu a ele um decreto, ele vacilou através de Eva e caíram os dois, mas Deus nem por isso perdeu este casal. Tirou para colocar fora do Éden, tirou fora do jardim, e Deus vai te colocar aqui para arar a terra. Vai comer com o sol do teu rosto, com enfado e canseira. E por causa de você a terra será maldita, vai surgir espinho e abrolho, e você vai morrer. Simples. Você não ia morrer. Seria eterno. Teus filhos também eterno. Agora vai morrer, meu filho. Vai depender de mim, todos vocês no futuro, através do meu filho que eu enviarei. Pronto. Eu disse a ela, respondi as suas 3 perguntas. Tem mais alguma? Ela disse não. Mas o marido disse, eu tenho. Fica à vontade, meu querido. Ele disse, se Deus é amor, se Deus é justo, porque Deus, ele permitiu e permite até hoje as guerras, a morte, porque Deus não matou Satanás, disse aquele homem, no começo. É a primeira pergunta. A segunda ele disse, por que existem pessoas pretas e brancas? Porque ele era escuro, ele era preto. Por que não tudo de uma cor só? Se vieram de Adão e Eva? Responda-me. Tá certo, responderei as suas 2 perguntas. A primeira, eu disse a ele, a sua primeira pergunta, Deus, ele não destruiu Satanás, porque se Deus acabasse com ele, e uma terça parte de anjos caídos, os anjos, os querubins, anjos e arcanjos, ia ficar com medo de Deus. Não é para ninguém ter medo de Deus, é para temer a Deus. Temer é honrar, temer é respeitar, temer é estar na presença de Deus e fazer o que Deus quer com carinho. Agora, ter medo é fazer as coisas forçadas, sim ou não? Ele disse é. Por isso que Deus não destruiu a Satanás. Deus poderia ir uma pincelada para, no estralar de dedo, acabar com o cão e a sua terça parte que foi expulso de lá. Porque Deus tem poder para isso. Mas Deus disse não, eu dei livre-arbítrio para que o homem e a mulher escolha. Deus não quer ninguém forçado. Ou serve a Deus ou vai servir o inimigo. Ou a Deus ou o dinheiro. Ou é bom ou é ruim. Ou é um cidadão ou é um mau caráter. Deus deixou livre-arbítrio. Deus não se intromete. Simplesmente ele diz, Moisés, diga ao povo, eu coloquei diante dele 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Porém, escolhe o caminho da vida. Deus deixou um porém, mas eu escolhi a morte, o problema é meu. Eu disse àquele homem, Deus deu livre-arbítrio, por isso que ele não destruiu Satanás. Porque hoje as nações e até Deus como um tirano, carrasco, não como um pai justo. Porque Deus não deve justiça, ele é justiça. Deus é amor, é santo, é puro. Enviou seu único filho, está provado na cruz o seu grande amor. Respondi a sua primeira pergunta. A segunda, eu disse a ele, todos são filhos de Adão e Eva. Está provado. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, ela entrou um denominador comum. Ela pegou restos mortais do passado, de pessoas que morreram há muitos anos e os que morreram nos dias atuais. E descobriram que o DNA deles vieram de um homem só, na Bíblia, Adão. Segundo a Bíblia, o DNA de Adão, ele tem todo tipo de DNA. Ou seja, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas baixas, pessoas altas, pessoas magras e pessoas fortes, obesas. Está tudo no DNA de Adão, segundo a Escritura e os intérpretes e a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Chegou esse denominador. Eu disse a ele, se você mora na Europa, o povo é branco porque lá é frio e o clima. Quem mora no sertão pode ver que a pele é queimada do sol. Você vê que são escuras. Quem mora na África, por exemplo, são negros. Por quê? É o clima de lá. Sol causticante. Uma área seca, árida. Se você vai para São Paulo, você vê que as pessoas lá, por causa do frio, que tem lugar em São Paulo que é frio, que eu morei em São Paulo 6 anos. E com especialidade Tapicerica da Serra, interior de São Paulo. É frio. Se você vai para outro lugar que é mais frio ainda, você vai ver pessoas diferentes, olhos azuis, olhos castanhos, olhos pretos, e nenhum aí do olho é igual. 8 milhões de pessoas, 16 bilhões de olhos, nenhum é igual. Nem as digitais.
Eu disse àquele homem, então por esse motivo, as pessoas dependem do clima, do lugar onde mora, porque índios, seja índio, seja americano, seja brasileiro, seja coreano, seja chinês, ou japonês, ou holandês, seja americano, são todos filhos de Adão e Eva. Está provado na Bíblia. O apóstolo Paulo disse, através de um homem nasceu todos os homens, Adão. Ele é o pai de toda a humanidade. E ele disse, através deste homem entrou o pecado no mundo, mas através de um único homem que desceu direto do céu, por obra do Espírito Santo, Cristo nosso Senhor, nasceu a vida eterna, nasceu o perdão, nasceu o carinho, nasceu a vitória, nasceu com certeza o livre-arbítrio de escolha de dizer que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E se alguém aqui dentro deste ônibus quer ser uma nova criatura nele, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí eu disse àquele homem, tem mais alguma pergunta, meu querido? Ele disse não. Aí perguntei à esposa dele, a senhora tem? Ela também não. E se alguém aqui tem alguma pergunta, fica à vontade. Alguma dúvida a respeito de Davi, de Salomão, a respeito de algum profeta, de Elias, de Isaías, de Eliseu, fique à vontade. A respeito do sumo sacerdote, quantas chicotadas Jesus levou no corpo, acha que só foi 40? Ai que dor. Jesus levou tanta chicotada que o chicote não aguentou, segundo diz os historiadores. Mudaram de chicote. Naquela época era necessário levar 40 chicotadas. Soltava o homem se ele não morresse, mas deram muito mais em Jesus. O celular já vai descarregar, já está dando sinal aqui, porque desde manhã que eu estou gravando, foram 5 vídeos gravados com esse som, no centro da cidade. E até o celular não aguenta muito. O som, no 5º vídeo, ele logo, a bateria riu, mas as cordas vocais continuam. Então já o celular já sei que ele vai morrer. Mas se alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Jesus levou muito mais do que 40 chicotadas. Empurraram uma lança nas costelas dele achando que ia matar, mas não matou. Porque ele disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomar ela de volta. Jesus não entregou a vida dele, não foi o diabo, a própria morte não. Entregou o próprio Deus. Ele disse, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que a terra tremeu, o sol não deu a sua luz, a terra gemeu e o véu rasgou-se de alto a baixo. E segundo os historiadores, ele tinha em torno de 12 a 13 centímetros de grossura. Não tinha homem que pudesse rasgar, Deus rasgou de alto a baixo. E corpo de santo ressurgiram. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Ninguém vê o Pai que está nos céus, senão por mim, João 14,6. Haja cordas vocais. Que Deus ajude as cordas vocais. É todo dia fazendo esse trabalho. Mas Deus tem dado saúde. Não sou melhor do que vocês. Nem porque Deus me constituiu na casa dele com um cargo tão alto, que é pastor. Nem por isso eu me acho melhor do que vocês. Sei que sou um pecador remido no sangue de Cristo nosso Senhor. Ele ama cada um de vocês. Enquanto tem alguém que Deus deu um cargo tão alto e está dormindo, eu estou desempregando nas praças, em Jesus é bom, fazendo culto relâmpago, como eu amo essa obra. Já há 29 anos, pregando dentro dos ônibus, dizendo que Deus é bom, que Ele é fiel. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, meu cabelo era todo pretinho, 20 e poucos anos. Hoje eu estou com 56.